o projeto fracassado da Haas nos anos 80. A Haas já é uma equipe muito bem conhecida por, completar o pelotão do fundo, fazendo isso com maestria desde 2016. Desde que eles entraram na Fórmula 1 já tiveram vários altos e baixos. Como não se lembrar da poderosa máquina que eles construíram em 2021, comandada pela lenda do automobilismo Nikita Mazepin. E esse carro era tão poderoso que tiveram que colocar ele em outra categoria para não ficar injusto pro resto do grid. Por isso eles ficaram em último com 0 pontos. Mas já tiveram algumas temporadas que a máquina mortífera da Haas foi liberada para competir. A melhor da equipe americana foi em 2018, quando ficaram em 5º lugar nos construtores, com Grosjean e Magnussen de pilotos, mesmo sem ter conquistado nenhum pódio. Inclusive, eles nunca conquistaram um pódio na Fórmula 1. O melhor resultado da história da equipe foi o 4º lugar do Grosjean no GP da Áustria de 2018. Ótima escolha para acabar com sua maldição, hein, Hulk? O fato é que, mesmo sem terem tido grandes conquistas, ou até mesmo pequenas conquistas, não significa que o projeto deles não está sendo bem sucedido na Fórmula 1. Afinal de contas, eles não fecharam as portas tendo exclusividade de fornecimento do motor Ford, o Adrian Newey como projetista e 2 pilotos experientes, sendo um deles campeão mundial, certo? Bem, porque isso já aconteceu. Mas não era a Haas do Gene Haas, e sim a Haas do Carl Haas, que se chamava Team Haas. E não precisa se preocupar, eu já vou desembaralhar isso pra você. Em outubro de 1984, um homem chamado Carl Haas, que pode não parecer, mas ele realmente não tem nenhuma ligação com o Gene Haas, atual dono da Haas, negociou um patrocínio com a empresa Beatrice Foods, uma empresa de alimentos processados, para ter um apoio financeiro necessário para entrar na Fórmula 1. O Carl já era na época um nome conhecido no automobilismo americano, sendo um dos cofundadores da Newman Haas, uma equipe que competia na Índia. E ele tinha um plano: fazer uma equipe americana ser competitiva na Fórmula 1, e não poupou recursos para isso. E honestamente, o plano era muito bem estruturado. Com o dinheiro da Beatrice, que era muito, ele comprou uma base na Inglaterra, em Colnbrook, e trouxe para sua equipe Ted Meyer, ex-dono da McLaren, Neil Oatley, ex-engenheiro da Williams, e um nome pouco conhecido, Ross Brown, para ser o chefe de aerodinâmica. E assim nascia a Formula One Race Car Engineering, também conhecida como Force. E apesar da Force produzir 100% do carro, eles fizeram uma parceria com a Lola para botar esse como nome da equipe. A Lola não tinha nenhuma ligação com a produção do carro, mas era um nome mais forte na Europa do que a Haas, e eles acharam que isso poderia ajudar a equipe. Além de tudo, eles também fecharam uma parceria de exclusividade com a Ford para terem os novos motores turbocompressores. Lembrando que dos últimos 5 mundiais, a Ford tinha vencido 3. Então a gente tá falando de uma empresa que sabia fazer motores extremamente competitivos. E assim, nascia a equipe 100% americana de nome alemão que buscaria um título na Fórmula 1. O projeto parecia tão promissor que eles conseguiram convencer o campeão mundial Alan Jones a cancelar sua aposentadoria e voltar para a Fórmula 1 só para pilotar pela Haas. E vamos combinar, nome de peso por trás do carro, um aporte financeiro gordo vindo da Beatrice, um dos melhores motores do grid, e a experiência de um piloto campeão mundial do seu lado, não tem como isso dar errado, né? A equipe faria sua estreia em 1985, mas teve um pequeno problema, um detalhezinho de nada que fez eles perderem as 11 primeiras etapas do calendário, que tinha 16 corridas no total. O carro não ficou pronto, e quando eles finalmente conseguiram construir o carro, a Ford ainda não tinha feito o motor. O fato é que alguns é completamente desconhecido e com toda certeza sem relevância alguma para a história da Fórmula 1. Perdeu 4 meses tentando desenvolver uma filosofia de projeto que não deu certo e ele teve que recomeçar do zero. Então a Haas foi obrigada a correr essas etapas com o poderoso motor Hart. Eles finalmente estreariam em Monza com o Jones se classificando em 25º de 26 carros. Mas o nosso querido Hart pifou depois de só 6 voltas na corrida. Na etapa seguinte, em Spa, eles nem puderam competir, porque ela tinha sido remarcada do começo do calendário, e como na época eles ainda não estavam participando, não foram permitidos entrar na pista. E nas 2 últimas corridas não tiveram o melhor dos resultados. Na África do Sul, Jones se classificou em 18º, mas nem chegou a largar porque supostamente estaria passando mal. Mas também tem a teoria da conspiração de que na verdade isso foi um boicote da Haas em parceria com a Ligier e com a Renault por conta do apartheid na África do Sul. E na Austrália, o Jones largou de 19º e fez uma corrida espetacular, chegando até a 6ª colocação, mas teve que abandonar por problemas elétricos. Bem, 1985 não foi o melhor dos anos, mas quem sabe as coisas não melhoram em 86. Agora sim, finalmente com o motor Ford. Pensando nisso, a Force então gastou todos os seus recursos desenvolvendo o THL2, que foi 100% projetado pensando nos motores Ford. Além disso, trouxeram o francês Patrick Tambay para compor a dupla ao lado de Jones. Tambay era um piloto muito experiente, tinha vencido já 2 corridas nos anos que pilotou pela Ferrari. Então, em questão de experiência, eles tinham uma das melhores duplas do grid de 1986. O ano prometia. Até, bem, a Ford chegar lá na sala da Haas e falar: então, Carl, meio que a gente ainda não conseguiu construir o motor.
E eles tiveram que correr com o THL1, o carro do ano passado, fornecido pelos maravilhosos motores Hart mais uma vez. No Brasil, o Tambay até conseguiu um impressionante 13º lugar no quali, mas tanto ele quanto o Jones abandonaram a corrida. E na Espanha, o Tambay completaria a primeira corrida da história da Haas, com o 8º lugar, que significavam 0 pontos na época, mas ei, pelo menos terminaram a corrida. E no GP de San Marino, a Ford finalmente conseguiu finalizar o motor e o THL2 pôde entrar na pista. Mas eles só tinham um carro pronto e escolheram dar ele pro Jones. Agora sim, com o carro novo e o motor Ford, a Haas seria imparável. O Tambay conseguiu se classificar em 11º com o THL1, enquanto o Jones... Bem, o Jones ficou em 21º com o THL2. Pelo menos o resultado deles foi equivalente, já que ambos abandonaram a corrida. E a tempo do GP de Mônaco, Tambay também receberia seu carro novo, mas ele acabou sofrendo um acidente que teve muita sorte de sair vivo, o impedindo de correr no Canadá e sendo substituído pelo Ed Sheever no GP de Detroit, que na minha opinião é top 5 maiores NPCs da história da Fórmula 1. Ele voltaria a competir pela equipe no GP da França e da Grã-Bretanha, onde nem ele nem Jones veriam a bandeira quadriculada. Na Alemanha, algo extremamente raro aconteceu. Os dois carros da Haas terminaram a corrida, Tambay em 8º e Jones em 9º. Fato que se repetiria na Áustria num resultado histórico, com Alan conseguindo um 4º lugar e o seu companheiro terminando em 5º, finalmente pontuando pela equipe. Ambos os carros terminaram 2 corridas, e uma delas quase no pódio. Finalmente a Haas estava no caminho certo. Bom, pelo menos o Jones ainda conseguiu pontuar na Itália, né? O fato é que enquanto tudo isso acontecia, os bastidores da Haas estavam pegando fogo. Em junho de 1986, eles contrataram o novato Adrian Newey, e só ficou um mês na equipe, depois de ver a merda que ele se enfiou e ele foi correndo pra março. E a Beatriz também teve uma troca de direção que olhou pro papel e disse: por que a gente tá gastando dinheiro com essa merda? Encerrando o patrocínio da Haas. Pra 1987, o Carl tentou encontrar novos patrocinadores, mas não teve sucesso, se vendo obrigado a fechar as portas da Haas na Fórmula 1. E ele vendeu a Force pro Bernie Eccleston, na época chefe de equipe da Brabham. Enquanto a Lola, que a gente até se esqueceu que existia durante essa história, trilhou seus próprios caminhos na Fórmula 1. Inclusive gerando uma das melhores histórias que existem de equipes fracassadas. Mas esse vídeo fica pra depois. A Haas voltaria a correr apenas nos Estados Unidos, até desaparecer de vez em 2012. Isso até um outro Haas, não o Carl Haas, mas sim o Gene Haas, fundar a Haas Fórmula 1 e com isso... Eu não vou começar outra história de fracasso nesse mesmo vídeo. Mas aí tá, então, a história do projeto fracassado da Haas nos anos 80. O que você achou de toda essa história? Você acha que é parecido com a Haas de hoje? Ou que a Haas de hoje pelo menos é melhor que essa Haas antiga? Escreve aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E lembrando, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever no canal e também de ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Um abraço e até o próximo vídeo.